encontrei com os maiores ídolos do telequete brasileiro. Tinha o Cangaceiro, Pindar, Aquiles, o Matador, tinha o Pantera, Rasputin, Ted Boy Marino, Mr. Argentina, Tigre Paraguaio, Gran Caruso. Eu sou o cara que vive do telequete. Então ele faz as coisas com sacrifício, com dificuldade, mas faz com a paixão, com o coração. No meio, em cima, embaixo, em cima. A história da luta livre na minha vida começou no dia que eu fui assistir um campeonato de braço de ferro na Gazeta Esportiva, na Avenida Paulista. E na saída do campeonato, aquela festa, eu encontro com um lutador, um argentino chamado Gran Caruso. E ele me viu, lutou muito em Porto Alegre, foi nome em Porto Alegre. E aí ele pegou e me deu o endereço de uma academia onde eles treinavam. No outro dia, eu já estava na porta da academia antes dela abrir e nunca mais parei. A luta é a mesma coisa que jogo de futebol. Cada um nasce com uma tendência. Tem uns que nascem para ser goleiro, outro para ser centroavante, outro para ser meio de campo. Mesma coisa lutador. O lutador, quando começa a aprender, quem está ensinando dá uma característica para ele. Se ele vai ser um volante, se ele vai ser um lutador mascarado, se vai ser base. E aí nasce o lutador e pouco a pouco ele fica um astro naquilo. Como é que pode? Tu era lutador, essas lutas eram brutas e tal, e como que tu se tornou escultor? Nós, quando lutamos, existe a parte que a gente, bom, quero ser um lutador, eu quero dar em alguém, eu quero ser campeão, eu quero ser isso. Mas tem a parte filosófica do judô, né? E aí eu comecei a esculpir. Me consideraram assim um lutador high flyer, né, que é um lutador voador. Então eu fazia minha luta sempre voada. Era muito comum eu subir na terceira corda, saltar por cima do adversário e depois que ele virasse, eu daria uma tesoura, um drapo, alguma coisa assim. Isso todas as lutas praticamente tinha. E a minha saída também do ringue era saindo de dentro do ringue para fora com um salto mortal. E naquela época fui apenas para fazer um teste se gostava ou não. Tá? Apanhei muito no teste na época, mas acabei gostando. Lutei com o Ted Boy Marino, tá? Inclusive minha última luta foi com o Ted Boy Marino, que nós tínhamos feito uma na Globo e ficou uma dúvida, quem realmente havia ganho. Então houve a revanche em Belo Horizonte, o qual é lógico, eu perdi, né? A Ted Boy Marino, né? E aí meu pai falava, ó, vou empatar para eu fazer a revanche amanhã. Aí já botava lá o juiz, dava umas porradas no juiz, o juiz desclassificava ele, aí já chamava a revanche pro dia seguinte. Putz, e às vezes passava 2, 3 dias fazendo revanche, porque o circo lotado, né? E as pessoas querendo ver, e eram pessoas diferentes, então o público era muito grande, né? Existe um êxito dentro do telequete, chama-se Ted Boy Marino. Ele veio para o Brasil comigo com o braço na tipóia. Então, na verdade, meu avô trouxe meu pai sem sequer ter visto uma luta dele. Meu avô procurava lutadores, né, para misturar com os que já tinham aqui. Eu olhei e digo, é o tipo que eu quero para ser o grande astro. E foi, porque ele era realmente fora de série. Posso considerar, na época dele, ele e Roberto Carlos eram os dois grandes feras do Brasil. Ted Boy Marino é um astro, né? Um cara muito... que todo mundo gostava dele, tudo, né? Daí eu disse pro cara, o que eu vou fazer com o cara? O cara vai ser dono da plateia. Daí o que eu fiz naquele dia? Eu digo, vou fazer a melhor luta que eu puder fazer. Aí eu fiz, subi na corda, dei salto mortal, fiz tesoura invertida e fiz outras coisas. Ele dizia que a tesoura invertida era dele, né? Fiz tesoura invertida, tesoura que não era invertida, tudo que tinha que fazer. Aí quando eu entrei no vestiário, o Ted Boy olhou para mim. Pô, mas tu hiciste todo o que tinha direito? E eu que vou ser agora? Falando em castelhano, mas eu digo, olha, eu fiz a minha luta, tia, agora tu faz a tua, né? E o volante tem que saber fazer as coisas que agrade o povo. Porque, de repente, é um volante que ele faz tudo que tem direito e o povo não agrada também o cara. Então, tu tem que ter carisma, o vilão e o mocinho. Sem máscara, eu fazia o índio Quindar, né? É mal.
só faz sacanagem, só puxa cabelo, só dá golpes baixos, só faz coisa que o público não gosta. E com máscara eu já fazia o bonzinho, que era o René, né? Macaquinho. Eu era filho do King Kong, né? E daí então o povo gostava, porque eu era um macaquinho, eu ficava sentado nas cordas, o King Kong me chamava, né, para fazer assim, para me ajudar ele, eu fazia assim com a cabeça que não, e daí eu ia brincar com as crianças na plateia, né, eu ia para as arquibancadas, para as cadeiras e brincar com as crianças. Tinha pessoas na rua que corriam com medo. Pessoas adultas, homens, corriam para dentro de casa com medo daquele macaco, perguntavam para a gente como é que a gente tinha conseguido ensinar aquele macaco para ele ser um lutador. Eles não... É como acreditar em Papai Noel, né? Meu nome de guerra é Rando. Eu iniciei com esse nome no Ring 12. E a primeira coisa que temos que aprender é a cair, depois a levar pancada. Às vezes a gente também entrava numa rodinha ali para ver se aguentava, né, para dar continuação, para depois então aprender a dar golpes. Inclusive o Príncipe, que é um lutador gaúcho, né, que foi o que me ensinou a dar tesoura. A tesoura é aquela voadora que tu sobe com os pés, torce no pescoço, torce e derruba o lutador. O mocinho apanhava muito e quando revidava o público levantava. A gente começava a lutar, a gente ia vendo a intensidade da atenção do público. Quando passava a ser o mocinho a dar no bandido, então o público fervia. Mas às vezes a gente meio que se desentendia um pouco também, né? A gente tinha que ter um cuidado muito grande para não machucar o lutador. Às vezes surgia algum outro lutador, né, que partia para pancadaria, se não no ringue, lá dentro do vestiário. Lutador mais nervoso, acontecia de eles querer se pegar e a gente ter que apartar. Pessoas educadíssimas, homens viajados, eles criavam aqueles personagens e exerciam, eram atores. Os mascarados que realmente lutaram, que tiveram uma projeção muito grande, não só em Porto Alegre, como no Rio, em Belo Horizonte, no Brasil, enfim. Foi Fantomas, foi a La Múmia, foi o King Kong, agora por último, né? La Múmia era un personaje medio duro, haciendo tipo volante, en que no se veía una grande aceptación. Idealizamos hacerla base y le pusimos una corcunda trabajando, movimentándose mucho. Estrellé La Múmia en una arrancada gaúcha el primer año de la Rede Globo en Porto Alegre. Muitos fizeram esse personagem. A Múmia fazia parte de base, né? Era maldosa, dedo nos olhos. Se o base era bom, a luta explodia. Se o base fosse razoável, que ele não tivesse o carisma de pegar o povo, a luta não passava nada, era uma luta morna. Hicimos a roupa de la Múmia, idealizamos uma entrada de um tipo sarcófago com um montão de talco no peito para sair com uma fumaça. E foi um sucesso. E naquele tempo só existia um mascarado na luta livre brasileira. Chamava-se Fantomas. Sim, Fantomas foi um personagem que hizo sucesso em todo o Brasil. E era uma loucura o Fantomas. De preto, era meio basão, inclusive. Para quem não sabe, o base é o lutador sujo. Tinha outro que era Verdugo. Isso era mais em Rio de Janeiro. Y entre ellos había una cierta rivalidad. Eran argentinos los dos. Lo único que diferenciaba era la máscara de caveira que tenía en el peito Verdugo. Los dos amigos míos, fuimos amigos hasta la hora de la muerte de ellos. Ah, mascarado não morre, né? Por isso que o mexicano, a maioria deles, eles lutam mascarados.
fizeram uma luta uma vez, ficou muito comentada na época, aonde eles conseguiram tirar a máscara do Fantomas. O povo se decepcionou, porque embaixo da máscara tinha ataduras e esparadrapos. E, na realidade, ninguém ficou sabendo quem era realmente o Fantomas. Aí botava 2, 3 marcas, tirava a primeira, tinha a segunda, tirava a segunda, ainda tinha a terceira. Então, é o que eu te disse, era um show. Ficava aquela emoção até chegar no final, mas quando chegava no final, não tirava a máscara. Mas a minha foi tirada, realmente, foi aquele né? Foi com os escaramuços, quando começou a lutar, ele lutava de máscara, era escaramuço mascarado. O Elcide foi o que me tirou a máscara, né? Porque era para ser tirada mesmo, né? Essa aqui é a máscara verdadeira do Fantomas. Essa aqui foi usada nos aços do ringue. Gran Bartolo usou ela. Tinha Bartolo, que também fez Fantomas. Por isso que eu digo, Fantomas, quem tivesse corpo e condições, fazia o personagem. Mas o primeiro Fantomas foi Ali Bunani. Eu acho que todo lutador, no começo, tem um sonho de fazer um mascarado, sabe? É engraçado. Depois você vê que não é nada do que você pega, porque é sofrido pra caramba. Cada lutador tinha a sua função. Um era limpo, outro era sujo, outro era mascarado, o outro não fazia nada. O primeiro lutador é que nem o primeiro sutiã para as mulheres, eu não esqueço. Chama Edson Cara de Boi, lutou muito na Globo, tudo. E aí ele falou, olha, amanhã o Cara de Boi vai estar aí, vocês treinam a luta, fazem a marcação da luta que nós costumamos fazer. E aí foi que eu descobri, falei, mas peraí, é assim? Não, eu era um cara de luta, eu queria guerra. E aí eu vim descobrir que a luta livre era um show. O que o empresário fazia? O empresário no vestiário, quando ele queria uma luta bem quente, ele dizia para o lutador gaúcho, o brasileiro, olha, o argentino disse que hoje não é o teu dia, é o dia dele. E ele fazia a mesma coisa no outro vestiário. Os dois se encontravam em cima do ringue e aí o pau comia.